molhando a garganta porque a gente vai falar bastante hoje. Ah, cara, é um tema que a gente gosta de falar pouco, né, cara? É. Bem, vamos lá, já vamos chegar chegando, né? Renan, obrigado pelo convite. É um tema que eu acho interessante porque ele causa muita curiosidade para quem não conhece, causa curiosidade para terapeutas holísticos integrativos e muita discussão para quem é hipnoterapeuta, né? A regressão, né? Que Cara, entre os hipnoterapeutas tem muita discussão sobre isso, não é verdade? sem dúvida, e assim, eu acredito que você, assim como eu, é um cara que utiliza muito a técnica. Eu sou adepto da regressão, tenho que falar que eu sou, seria mentira falar que eu não sou, assim, é uma das técnicas que eu mais gosto de usar, eu acho uma técnica muito completa em vários pontos, que a gente vai até abordar um pouco mais Exatamente. tecnicamente aqui hoje, mas Exatamente. mas assim, é importante a gente, acho que hoje essa live, ela tem que trazer também essa mensagem de realmente da pessoa entender o porquê realmente de uma regressão funcionar. A gente vai quebrar alguns paradigmas aqui, acho que a gente pode quebrar alguns mitos da E regressão, né? isso eu acho legal. Isso eu acho legal. Eu acho que é aquela questão de desconstruir para construir, né? É. Então, assim, então já que você está com esse espírito que era o meu, né? Que é justamente dar uma cara mais aula, né, para isso aí, eu acho que vai ser legal porque a gente vai trocando conhecimentos e experiências, sem deixar claro de contar aí alguns cases, porque temos que contextualizar, né? Mas para contextualizar, para falar de regressão, a gente tem que contextualizar mesmo. A gente tem que falar um pouquinho, rapidamente, pelo menos no meu entender, como a mente funciona, como ela trabalha, né? Depois eu acho que a gente tem que dar esses exemplos para então a gente entrar na técnica em si. E, particularmente, eu acho que nós vamos falar de uma técnica que é a mais comumente ensinada nos cursos, no seu também, né? Que é a Affect Bridge, que é a ponte do afeto, que é. Peraí, está passando alguma coisa. Passou uma moto aqui do lado agora, cara. Não, assim, você vai fazer live e Que acontece é, de tudo, né? Passou uma moto, passou um cara cantando aqui na rua. né? E nós vamos falar então sobre a regressão, né, pelo viés emocional, né, a regressão por emoção, né, que é a mais comumente usada. Existem outras formas de regredir também, mas eu acho que essa que é mais utilizada, mais ensinada, mais aprendida, não é verdade, Renan? Sim, inclusive assim, Rodrigo, acho que é legal a gente. Quando você entende o conceito por trás, realmente, da Affected Bridge, até o conceito por trás da regressão, você vai ter uma liberdade criativa de poder usar isso para muita coisa. Então, assim, Exatamente. eu acho que, explicando conceitualmente, e realmente é a regressão mais famosa, as pessoas vão estar mais aptas a entender isso de uma forma mais prática. E, Rodrigo, antes de começar, duas coisas. Primeira coisa você que está aqui, ao vivo com a gente, manda coraçãozinho aqui, porque quanto mais coração você manda, mais você propaga essa live. Então, pô, a gente está aqui e a gente vai entregar conteúdo de curso pago aqui, sem esconder nada. É uma aulona mesmo, real, assim, aberta para o Instagram. Então, nem sei se eu vou deixar essa live aberta por tanto tempo. Tô querendo agora começar a deixar a live só por uma semana, Rodrigo, privilegiar quem está ao vivo. Ah, que legal, Então, isso é interessante, isso é interessante. cara, acho que a pessoa tá aqui, se dedicou um tempo pra assistir com a gente e tal, tem que ter um privilégio. E tem uma semana pra assistir, então acho que assim, é um tempo legal, bacana pra quem quer reassistir, estudar. E a segunda coisa que eu Boa queria pedir ideia. pra quem tá aqui, manda pra algumas pessoazinhas, clica naquele negocinho ali que parece como é que chama É, isso aqui, Rodrigo? É um. aquele aviãozinho que eu tô Esse. clicando e mandando enquanto está falando ali. Eu acho que vale a pena até colocar aqui, né, aula sobre regressão aqui para fixar o tema, né, Renan? Enquanto eu vou falando qualquer coisa aí, você vai escrevendo. Como você falou, eu também não gosto de fazer live pelo celular, né? Queria tanto que liberasse a possibilidade de live pelo computador, né? Ficaria tão mais Rodrigo, fácil, né? vou até te perguntar, cara, como que eu faço pra fazer isso que você acabou de falar? Porque eu juro que se eu faço live, eu nunca boto nada fixado, eu nem sei fazer. Então tá, eu Como que você faço. bota? Ah, dá pra Aula, fazer por aí? Não sabia. acho que dá, não sei. Não sei se eu vou Mas você conseguir me aula ensina. É um sobre. conhecimento útil pra eu aprender. Porque eu faço a live, vou falando da live e tal, e quando acabou a live eu nunca faço isso, cara. Uhum. Eu vou falar pra você que é Ah, complicado. hipnoterapia. Conseguiu? Pronto, vamos lá. Eu vou fazer, não sei se eu consigo. Ó, o Léo. Oi, Léo. Vamos ver se eu consigo travar aqui.
ou se eu não tenho essa possibilidade. Não, acho que é você que é você o dono escreve uma frase nos comentários e daí você fixa Aí isso? você clica 2 vezes, aí aparece a opção de fixar. Escreve um comentário e coloca fixar. Exatamente, Evandro. É simples Né? assim. É simples assim. Bem, enquanto o Renan vai falando, então eu quero começar já a contextualizar. Né? Para falar de regressão, você não pode já chegar falando de regressão, então vamos dar uma contextualizada, explicar rapidamente o que é mente. Se de vez em quando você me vira olhando para lá porque fiz uma colinha, porque eu sou um cara prolixo, e se deixar eu falando, eu começo falando sobre regressão e termino falando sobre as minhas férias que eu tive lá em São Tomé das Letras. Aí eu saio um pouco. Então eu fiz uma colinha para eu não sair um pouco da história. Aí, você aprendeu a fixar, né? Aprendi. Então, assim, basicamente, nós, de uma forma bem sucinta, nós somos reflexos das nossas experiências e memórias, né? Naturalmente, essas experiências geram na gente uma reação emocional como uma forma da gente se proteger, né? Paralelo a isso, né, a gente reage dessa forma para se proteger, né, e outros eventos pós, a primeiro contato com essa emoção, que vão ativando isso, né, esses eventos também vão fazendo o quê? Eles vão sendo como se fosse um empilhamento, isso aqui vai virando, vai reforçando a nossa forma de perceber o mundo, de sentir o mundo, de se perceber, vira a sua ótica de mundo. Junta que a gente ainda é um bichinho preditivo, né? A gente fica prevendo as coisas, mas agora a gente prevê essas coisas com essa ótica de mundo. E a isso a gente dá o nome de crença. Quando a gente fala de crença, Renan, eu gosto muito de dar uma desviadinha para falar de crença, porque parece que crença é uma coisa tão palpável, ponderável, mensurável, você consegue... E, na verdade, em alguns pontos de vista, quando você usa essa palavra, crença religiosa. Você sabe, é um grupo, tem lá os seus... cultua os seus santos, tem os seus ideais, a sua forma de se vestir, de conviver. Então, você sabe, tá? Você tem vários grupos ali, você sabe as crenças, você consegue ver, você consegue identificar. Quando você fala, sei lá, crença, porque o médico chegou lá no sentido de acreditar, né? O médico chegou e falou, olha... Eu acho que o seu amigo, em breve, você fala assim, eu acho que eu tô com uma crença que em breve meu amigo vai sair do hospital. Por quê? Porque o médico falou, porra, ele tá tendo uma melhora muito legal, já tá no quarto, já tá comendo, já tá conversando. Então você tem uma crença. Agora, quando fala de crenças internas, aí, amigo, você não consegue medir. Você não consegue mensurar. É imponderável. Porque é o quê? A crença, nossa, ela é visceral. Ela tá aqui dentro. Ela é o que molda você de forma pensada, acreditada e, portanto, vivida. Então você não consegue identificar essa crença, que a gente fala crença limitante, como se fosse a crença limitante está ali, vamos ali com uma pinça, vamos pegar essa crença, tirar e vamos seguir. Não, porque ela é intrínseca, ela é você. Ela é parte do seu ego, da sua personalidade. Então quando a gente fala de crenças, né, elas foram formadas a partir do quê? De uma referência. Que referência é essa? Tudo que você viveu. O seu passado. Os seus eventos de alta carga emocional ou traumas. Né? Então isso eu acho que é importante para a gente dar uma colocada. E aí como é que faz essa história de crença? Né? Como é que a gente trabalha isso? Né? A gente vai buscar isso, vai compreender isso, aí eu começo com um exemplo para a gente não ficar na questão técnica. Então, por exemplo, né? Essa semana rolou, por exemplo, um bafafá lá do rapaz que colocou uma peruca e falou lá, no BBB, eu tô falando, ele falou lá do cabelo do outro rapaz lá e virou uma conversa sobre racismo e tal. Não é esse o ponto. O ponto é que eu casualmente estava assistindo, estava com a minha namorada assistindo, e ele falou um negócio. Cara, eu não gostei do que ele falou porque isso me levou para um momento que não era gostoso. E a crença se estabiliza com isso. Né? Porque te remete a alguma coisa. Às vezes uma simples palavra te remete a alguma coisa. Né? Te leva a um pensamento, te desperta uma emoção disfuncional, te traz alguma coisa. Por quê? Olha só, a brincadeira aqui. Renan, se eu viro para você e chamo você seu verde, eu vou falar,
Tá bom. Tá bom. O Rodrigo tá surtando, o Rodrigo é louco. Mas de repente eu faço um comentário, sei lá, casual, intencional, proposital ou não, não sei, e pegue alguma coisa que não te fez bem, você tem que, claro, falar, Rodrigo, aquilo que você falou, tal, não foi legal, mas se te incomodou é porque está dentro do seu universo de crenças que foi formada por um passado, ou seja, por uma referência. Aquilo que você não viveu, você não tem. Você não sente, te chamei de verde, você falou, cara, desculpa, você está me chamando de abacate, marciano, né? Então, agora, por exemplo, um exemplo mais prático. Né? Falamos desse cara, mas assim, agora vamos dar um exemplo. Eu atendi uma mulher recentemente, é um exemplo que eu sempre coloco, porque eu peguei esse como exemplo padrão, porque ele não é uma coisa extremamente agressiva, ele não é, a pessoa não passou por um assédio moral, um assédio, sei lá, uma violência, ou alguma coisa nesse sentido, não um abuso, não. É uma coisa que praticamente muita gente passa na vida. Né? É uma mulher que marcou um happy hour com 3 amigas, essas 3 amigas não apareceram. As 3 ligaram para se justificar, cada um no seu momento, super legal. A primeira falou, olha, eu não posso porque meu carro quebrou, a outra estava com problema com o filho e a outra ficou presa no trabalho. A reação dessa mulher foi muito fora do padrão, muito fora da curva. Ela xingou, ela ficou pé da vida, ela se sentiu traída, com medo, uma coisa assim, abandono, uma coisa terrível, sem ela perceber. Na verdade, ela só foi reativa. Ela só xingou as amigas. Ficou. E ela entrou em contato comigo e falou, Rodrigo, eu achei que eu cruzei uma fronteira. Né? Eu falei, a hipnoterapia pode me ajudar? Eu falei, a hipnoterapia pode te ajudar a entender como você foi sensibilizada nessas emoções, o que veio sendo alimentado para você ficar se sentindo assim, e transformar isso sob a sua ótica, sob a sua lente, e o que você faz hoje que ainda continua, né, se deixando assim nesse estado disfuncional. E vamos, claro, trabalhar, ressignificar cada um desses pontos. Aí, olha só, rapidinho, só para não me alongar, para daí você também fazer as suas considerações, que é assim, aos 6 anos de idade, ela estava saindo da escolinha e cadê o papai e a mamãe? O pai achou que a mãe ia buscar e a mãe achou que o pai ia buscar, ninguém apareceu. Claro que ela estava dentro da escola, estava protegida, mas ela tinha 6 anos. Vendo os amiguinhos saindo, lá o Porto Seguro, papai, mamãe, cuidador, não sei, tá lá. E ela, cadê? Neste momento deu dentro dela, porque a gente trabalha com a realidade emocional, aquele medo e abandono. Cadê mamãe, cadê papai? Aquele desespero de criança. A escola ligou, a mãe ligou para o fulano, você não ia buscar, não era você, tal, e deram risada e tudo bem, foram buscar questão de 35 minutos, 40 minutos, chegaram lá. Mas para essa criança não importa. O medo e abandono ficou muito intenso. Legal, passou, mamãe chegou, acolheu, vamos embora. Outro evento, 9 anos, bullying. Os mais velhos chegaram lá, as mais velhas chegaram lá, zoaram com ela, bagunçaram com ela, humilharam ela, e pumba, foram embora, ela ficou ali sozinha, sem ninguém para ajudar, proteger e tal. O medo e abandono já tinha sido ativado lá, o reforço, medo e abandono de novo. Passou um outro momento, ela já tinha 13, 14 anos, ela ficou com o menino lá na escola, no dia seguinte ela voltou toda empolgada para ver o menino, esqueceram de combinar o jogo que o menino também é menino, né? Tava lá com o grupinho dele lá, e aquela coisa da vergonha, os meninos tirando sarro dele e tal, e ela estava toda bonitinha esperando o rapaz, e ele acabou indo embora por vergonha, por mais que quisesse ficar lá com a menina, foi embora com os meninos e ela ficou ali sozinha, meio de abandono. Então, a cena seguiu adiante ali, né? Outros eventos só seguiram adiante. Mas o que eu quero dizer, ela sentiu o quê quando o menino foi embora? Meio de abandono. Claro que daí veio com outro componente, que é a autoestima. Será que sou alta, baixa, magra, gorda, tal? Não importa, né? O que acontece? Medo e abandono, medo e abandono, medo e abandono. Isso virou o quê? Virou a ótica de mundo dela, a forma dela perceber o mundo, a forma dela se perceber. O que gera nisso aí? Autoestima baixa, carências, medo e abandono. Gera tudo isso, né? Mas olha só que interessante. Essa é a camada lá de cima. Por quê? Essa pessoa que tem medo e abandono, ela abre um leque, Renan, de possibilidades, de personalidades. Por exemplo, medo e abandono. Ela poderia virar aquela pessoa que não consegue dizer não para ninguém.
Renan, vamos comigo lá fazer um bate-volta, visitar minha tia que não tá legal lá em Brasília? É de Mille, tá? A gente vai 20 horas direto pra ver, dar um oi pra minha tia, dorme e volta 20 horas. Você fala, cara, que roubada. Já foi pra Brasília de carro? A estrada é reta, ela não termina nunca mais. Você fala, cara, que inferno esse negócio. É um terror, né? Gente, que horrível, né? Aí você fala, cara, você quer falar não, mas não consegue. Por quê? Porque embaixo disso tem um medo de abandono, você tem uma necessidade de pertencimento. Então, por exemplo, olha o leque. Você pode abrir outro leque de uma pessoa que vive naquela distimia, naquela tristeza contínua, né? Por quê? Porque o medo de abandono virou um farol para ela, a lente dela, a forma como ela vê, e ela acha tudo meio descolorido, desbotado. Ela pode abrir outra caixa, depressiva. Ela pode abrir outra porta, né? Que foi o dela, reativa. E sabe qual que é a questão, Rodrigo? Disso que você está falando que é interessante, só para complementar. Tudo isso, que são essas consequências do medo e abandono desde o começo, são reações dela com um grande objetivo de se proteger. Então, pô, se eu fui abandonado, rejeitado, passei por isso, passei por aquilo, se eu estou triste, eu me isolo em casa, eu evito a possibilidade de entrar em contato com outras pessoas, porque daí, não entrando em contato com outras pessoas, eu não serei rejeitada. Isso é um exemplo. A pessoa pode ter vários caminhos. Essa é mais uma porta. Sim. Tá vendo? Por quê? E o dela foi reativo. As amigas não apareceram, ela partiu para gritar, para chamar. Cara, socorro, é um socorro, mas é na agressão. Ela não sabe disso, ninguém sabe disso. Todo mundo que está aqui não sabe disso. Né? Então, é um leque muito grande e ela foi na reatividade. Prestem atenção em mim, eu estou aqui, estou precisando de vocês. Olhe para mim. Né? Então, você vê como tanto este, lá embaixo, né, fobia social, isso mesmo. Lá embaixo tem o quê? Um medo de abandono, mas cada um reagiu de uma maneira. Aí é que nós começamos a falar de regressão. Fez sentido a gente dar essa introdução para que a gente possa, porque não dá para falar de regressão a seco, né? Tem que dar uma contextualizada para a gente poder elaborar melhor. Né? Por exemplo, o cara era gordinho. Aí ela foi pra escola, rolha de poço, gordinho, não sei o que, não sei o que lá, volta pra casa, por mais que a mamãe, filho, que isso, não, pelo amor de Deus. Aí vai pra outro lugar, vai pro futebol, gordinho, rolha de poço. Pô, ele vai criando uma percepção de mundo. Ele vai falando, porra, toda hora vão fazendo bullying, né? Vira sua ótica. Então lá na frente o cara chama aí, seu gordinho, porra, já ativa tudo. Aí o cara, olha só, eu já vi casos assim, o cara vai e faz uma transformação, vira um nego fortão. Fortão. Mas isso aí é a couraça dele. Né? Aí hoje ele, olha só como abre o leque. Ele vira aquele famoso pegador. Pega as meninas, não fica com ninguém, vai lá, deixa as meninas ali com o coração na mão e depois dá um tchau nelas. Por quê? Porque ele quer o quê? Afirmação. Eu era gordinho, eu era aquele cara feinho, o pato feio da história, né? Agora, eu pego e também não consigo me ligar em ninguém, eu não consigo me conectar em ninguém. Eu só quero a conquista, eu só quero a afirmação de que eu não sou mais esse cara. Ou ele vira uma outra pessoa. Ele pega a pessoa com aquela carência enorme, também é forte, mas está lá, com a carência enorme, vira extremamente ciumento, controlador, agressivo. Então você está vendo como atrás disso tem autoestima? Mas um reagiu de uma maneira que virou pegador, não se liga com ninguém por uma maneira de se blindar, não quero compromisso, porque eu posso levar um pé na bunda, então eu já me livro da pessoa, quero só afirmação toda vez que eu fico com alguém, que eu me reafirmo, né, nessa autoestima, tô acima de todo mundo. E o outro lá. Então você está vendo? Um outro exemplo que eu tirei agora aqui. Né, hipotético. O outro foi um caso, esse é hipotético. Então, como é que a gente trabalha com isso, Renan? Agora deixar você falar um pouquinho com regressão. Talvez, eu acho legal, quem criou essa técnica que a gente utiliza, Affect Bridge, é o Watkins. John Goodrich Watkins, que era um psicólogo, né, que trabalhou com essa técnica, desenvolveu essa técnica. Eu acho legal, antes da gente falar, dar nome aos bois, porque é uma questão até bacana, né? Porque tem muitas escolas que dão esse crédito a outros hipnoterapeutas que são famosos, mas não foram eles que desenvolveram, né?
a Fact Bridge, que foi desenvolvida por Watkins, né? Tem muita gente que acha que foi Dave Elman. Dave Elman fazia regressão, sim, mas ele fazia com uma outra técnica que era pinpoint. Era tipo uma linha do tempo, né? E o Watkins é que trabalha com essa regressão, trazendo esta emoção para fazer o encaminhamento de lembranças através da emoção. A gente vai falar sobre isso. Então talvez eu faça uma ou duas citações sobre o Watkins que dá para amarrar bem o que a gente vai falar aqui. Bem, como você vê a regressão nesse processo para utilizar ali? Você falou do pinpoint, né? O pinpoint, só para contextualizar um pouquinho, é como se você, em vez de trilhar o rastro da emoção, você fosse para o ponto específico. É quase um tiro de sniper, né? Vou para esse ponto, né? Um pinpoint, é literalmente um pin, sim. Se você colocar um pin nisso. Com tudo que você contextualizou aí de regressão, não tem como não falar de regressão até não trazer um pouco da psicanálise de Freud aqui para o contexto, até da questão de memórias reprimidas, de abreação, entre outros conceitos que acho que são importantes para trazer com relação à regressão em si. Tudo bem que tem algumas coisas que, à medida que os estudos vão evoluindo e algumas percepções vão mudando, e a gente tem que levar em consideração que Freud é um cara de sua época, então assim, tem algumas coisas que, claro, para a época que ele estava lá, fazia muito sentido, e algumas coisas o estudo vai evoluindo e você vai mudando alguns conceitos. Hoje a visão que eu tenho de regressão, e aí eu nem sei, porque é legal quando a gente traz um convidado, porque, cara, o Rodrigo é um cara de alto nível. Então, eu sei que o papo aqui com ele vai ser um papo de alto nível, no sentido que, assim, é um cara que eu sei que tem um conhecimento absurdo e que eu mesmo vou aprender muita coisa com ele e vice-versa. Essa é a troca, acho que é uma troca aqui de duas pessoas que vivem de terapia, de duas pessoas que utilizam a técnica, de duas pessoas que realmente estão no campo de batalha utilizando isso. Então, tudo que a gente traz aqui para vocês, além da percepção teórica, é uma percepção prática de como a técnica realmente funciona. Mas, dito isso, como que eu enxergo a regressão hoje? Assim, né? Como que eu realmente enxergo essa questão da regressão? Para mim, a regressão tem muito a ver com metapadrão. Então, tecnicamente falando, é você trazer um estado de problema, né, para depois trazer um estado de recurso, né, todo aquele processinho, as 4 etapas do metapadrão. E isso, tecnicamente falando, indica algumas questões que são interessantes sobre a regressão. Primeiro ponto, todas as nossas memórias são falsas. E quando você escuta isso pela primeira vez, é impactante, é assustador. Você fala, cara, como assim as nossas memórias são falsas? E esse é o primeiro ponto que eu acho que é relevante trazer, tecnicamente falando de regressão. E essa transparência com relação à pessoa que vai passar pelo processo também, de explicar para ela esse conceito da questão da memória ser falsa, de que não necessariamente tudo que aparece numa regressão é fielmente como aconteceu, porque a mente ela tem essa capacidade de criar memórias falsas, que mesmo que você conduza o processo da forma mais limpa possível, pode acontecer da pessoa trazer alguma coisa, até porque a mente é muito metafórica, então às vezes eu vou querer fazer uma consideração depois que você terminar de Watkins, exatamente sobre as memórias falsas. Olha que interessante. Continua aí. Perfeito. Então, assim, a nossa mente ela é muito metafórica, tá? Então, o que você traz numa regressão pode ser realmente que aconteceu daquela forma que a pessoa vê, talvez não nos detalhes absurdos assim, né? E também pode ser uma visão metafórica que a pessoa tem com relação a um problema. Então, assim, cara, já peguei pessoas na clínica que chegam pra mim e falam assim, Renan, eu tenho um problema X, eu tenho quase certeza que eu sofri um abuso, por exemplo, mas não tenho certeza. A pessoa chega com essa percepção. Eu não tenho certeza se sofri um abuso e eu queria fazer uma regressão para saber se eu sofri. Olha que perigo, né? Olha o perigo disso. Você conversa com ela, né? Exato. A pessoa chega com um quadro desse e ela te procura para isso. Eu quero saber se eu sofri um abuso. Eu tenho essa percepção, acho que sofri, não tenho certeza. A regressão ela pode estragar uma família inteira com isso aí, né? Exatamente. Então, o primeiro ponto para um paciente que chega para mim perguntando algo assim, a primeira coisa que eu falo, olha, não dá para saber se o que aparecer numa regressão realmente é como aconteceu ou não. Não tem como a gente afirmar, tanto que assim, você não pode usar uma regressão no âmbito jurídico, judicial, assim, de um processo, nada, porque não tem como você comprovar que aquilo que aconteceu é realmente real. Então, assim, tem pessoas que pensam que a regressão é uma técnica investigativa. Cara, ela pode até ser, mas assim, tem que saber separar. Não é que ela é uma investigação no sentido de você encontrar com certeza o que aconteceu. Você vai investigar um quebra-cabeça todo de uma vida para juntar peças, mesmo que sejam peças metafóricas, para resolver um problema. Mas aquelas peças elas podem ser metafóricas ou reais. É importante ter esse discernimento. Mas pode fazer a sua consideração aí, que acho que para manter nesse contexto aqui. Então, isso que você falou é interessante, né? Porque a nossa memória, ela se perde no mínimo 50% em um ano.
né? Depois disso, a nossa memória ela é esquemática, ela tem pontos dessa memória, né? Tem situações, tem os eventos episódicos e com algumas coisas paralelas, e elas meio que se confundem ali em algum momento, né? Essa memória também, esse seu cérebro, ele faz uma coisa que é o que ele faz de melhor, é o que ele foi criado para fazer, que é simular. Tanto é que tudo que chega até o cérebro são impulsos eletro e químicos. Né? E ali, por exemplo, o olho recebe essa sensibilização da luz que bate na retina, vira um impulso elétrico, vai até o lobo occipital, né, como impulso elétrico. E você já tem um arcabouço imagético para reconstruir esse impulso elétrico de uma forma que seja o mais próximo da realidade lá fora. É aquela famosa coisa, será que o meu vermelho vai ser sempre o seu vermelho? A gente nunca vai saber disso. Né? Você já viu então, aquela famosa imagem de umas listras que depois que você vê a cobra, você começa a enxergar a cobra? Já viu essa imagem? Exato. Eu acho que exemplifica bem isso que você está explicando. Você completa bem essa imagem. Até então não significava nada, aí você vê e volta, mas a gente está falando uma coisa só eu e você sabemos, o povo não vai entender. Mas aí, né, esse cérebro, ele faz uma coisa muito, muito rápida em nanosegundos. Aliás, está dito isso no livro Subliminar do Leonardo Mlodinow, que é o seguinte: quando você recebe esses impulsos elétricos, ou como você acessa essas memórias esquemáticas, ele rapidamente, em nanosegundos, constrói para você uma história com começo, meio e fim. E o que estiver faltando, ele vai completar para você, ainda mais baseado na sua estrutura emocional do agora. Então, se você estiver pior, aquilo vai piorando cada vez mais. Existe até uma experiência bem singela que foi feita lá nos Estados Unidos com um grupo de formandos na década de 60, 70, e eles na época perguntaram de 0 a 10, quanto eles tinham achado de legal a festa, onde 0 foi uma porcaria e 10 foi incrível. A média deu 4,5, 5. Passados 20 anos, um pouco mais, reuniram esse grupo. E aí eles perguntaram para eles a respeito de quanto eles dariam nota para aquela festa que eles estavam lembrando da formatura. Aí por uma questão nostálgica, por uma questão, né, que envolve uma memória muito mais, sei lá, com uma sensibilidade diferente, eles levaram para 8. Entendeu como já? E aí fizeram uma outra história, só para completar isso aí, né? Quando o World Trade Center veio abaixo, uma professora pediu para que todos os alunos contassem como tinha sido o dia, o que eles estavam vestindo, o que aconteceu naquele dia, do World Trade Center, e ela guardou a carta. Passado 15 anos, ela chamou todo mundo e falou: você lembra que vocês escreveram a carta? Lembro, sim. Vocês lembram que vocês escreveram na carta? Lembro. E o que era? Ah, blá, 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 blá. Aí depois entregou a carta para cada um em relação ao que eles haviam escrito. Tinha gente que falou: não, eu não escrevi essa carta. Não, não fui eu. Não tinha nada a ver. Então você vê como a gente vai adulterando essa imagem, essa memória. Né? Só que quando a gente traz um evento episódico de alta carga emocional, o que a gente trata, aí é que vem o que o Watkins diz, né? A gente trata não a realidade objetiva, a gente trata a realidade emocional. Esta memória, não importa para você se ela é real ou se ela já não confere com os fatos. O que importa é que ela é uma memória patológica. Sendo uma memória patológica, é extremamente honesto e legítimo você tratá-la. Da mesma maneira como você tem uma outra situação patológica, fisiologicamente falando, você vai tratar. Então é legítimo. O que leva a uma outra consideração feita no livro de Watkins, né, onde alguns outros psicanalistas e outras pessoas que tratam da mente, falando: poxa, você está me dizendo então que você vai distorcer a memória, que você vai implantar uma memória falsa? E ele fala: não. Por 2 motivos. A princípio, olha só que interessante, tudo isso é conceito, né? Não, porque o consciente sabe o que aconteceu, ponto final. O que você vai fazer? Aí vai ter a ver com reconsolidação de memória. Olha só que interessante. Ele não sabia disso, mas já estava falando sobre isso. O que você vai fazer? Até então, né, isso nós estamos falando para uma percepção consciente. Nós não estamos falando do cérebro límbico, que depois a gente vai falar dele. Né?
Para o Watkins, na percepção consciente, olha só que interessante, você tinha o quê? Você tinha uma memória que estava ali estagnada. Ela só teve aquele fim. Você não tinha escapatória, você não tem escapatória daquela memória. Olha só. Traduzindo, naquela memória, naquele fato, naquele evento que aconteceu, Renan, você que passou por um evento traumático, de repente na sua infância, você não tinha jeito, você teve que lidar com aquelas emoções de alguma maneira, né? E aquilo ficou altamente traumatizado. Porém, quando você faz o processo de regressão, faz a ressignificação, você utiliza uma técnica chamada Informed Child, que você sabe o que é, a criança informada, onde o adulto acolhe aquela criança. Vai lá e fala com ela e dá para ela todo um suprimento emocional daquela versão dela que estava vulnerável, emocionalmente falando. E quando você dá esse suprimento emocional, eu falo suprimento emocional porque a gente não sabe o que a gente vai fazer na regressão, na verdade, Renan, a gente entra com canivete suíço numa mata fechada, né? Por isso que eu acho que a gente tem que ter talento, não é qualquer um que pode fazer. Eu vejo pessoas fazendo curso de hipnoterapia, menores que têm 15 anos, 14 anos, eu acho que eles não têm ainda uma história para poder trabalhar uma condução e ficam a priori muito ligados no tecnicismo. Mas voltando... No script, que não existe script, na verdade. Exato. Voltando, olha só. Até então você tinha um final imutável. Quando você faz, que nem aquele programa tinha lá, você escolhe o final, lembra aquele programa, você escolhe o final, liga agora, tá? E você gera uma outra possibilidade, você gera um outro viés para essa memória. Depois que essa criança foi ouvida, acolhida, amparada, amada, não sei, você deu os recursos ali para ela, o suprimento emocional, e aí com isso ela teve uma outra resposta. Que resposta é essa? Ela teve um aprendizado, de repente ela aprendeu a se defender, se era um abuso, de repente ela aprendeu a se amar, de repente ela aprendeu a se perdoar, de repente ela aprendeu que ela tinha alguma forma. Ela deu uma outra resposta positiva. Você acabou de mostrar para você que você era vítima. Que naquele momento você estava numa situação extremamente vulnerável. Então você era vítima. E no momento que você deu o mínimo de recurso para ela, e ela conseguiu reagir de forma diferente, positiva, a própria pessoa descobre, caramba, então eu não sou esta crença que eu criei. Eu não sou essa coisa fatídica que eu imaginei. Eu tenho potencial. Eu tenho capacidade. Eu tenho uma forma de perceber o mundo de forma diferente. Nunca ninguém me deu isso. Olha só que incrível. Isso do lado consciente, porque numa regressão você tem duas coisas acontecendo. Para o consciente é um grande psicodrama. Mas para o subconsciente, ou talvez o cérebro límbico, para ele tudo é real. Então também está tendo o quê? Uma outra percepção daquela situação. E ele está tendo agora um subterfúgio, uma saída, um escape, né, para aquela nova... para aquela lembrança triste agora com uma outra segurança. Então o cara não vai que vai mudar, distorcer, que ele não sabe para onde ele está indo, que vai alterar a memória. Não, porque o consciente sabe o que aconteceu. Mas você está dando agora um alívio emocional para isso aí. Olha o Felipe aí. Fala, Fê. Né? Fala, Felipe. Faz sentido tudo isso para você, Renan? Com toda certeza, cara. Com toda certeza. É interessante, sim. Porque você está trabalhando em duas coisas. O lado consciente sabe, porém ele nunca tinha tido oportunidade de ter uma outra situação. E se fosse diferente? Se você quiser que ele seja feliz, ligue agora, para. Lembra que... Né? Então, aí fala, caramba, então tem um potencial. Enquanto que ao mesmo tempo você está tratando o cérebro límbico. Né? Tem um outro livro muito legal, do O Corpo Guarda Marcas, né? De Bessel van der Kolk, é um livro muito legal que eu comprei recentemente e é o livro mais atual de neurociência, né? E é extremamente palatável, porque ele está sendo super bem vendido lá nos Estados Unidos, né? E é para falar sobre estresse pós-traumático. E ele fala que em algum momento, olha só que interessante, em algum momento a terapia conversacional não consegue atuar e você tem que fazer uma terapia do cérebro límbico. Isso soa como música para os nossos ouvidos que tratamos com hipnoterapia, que lidamos com regressão. Um cientista,
neurocientista, psiquiatra, fez esse livro agora, saiu agora aqui no Brasil, agosto de 2020, né? E ele fala, você tem que fazer uma terapia do sistema límbico. Olha aqui, e isso para quem é hipnoterapeuta regressivo, fala, uau, caiu como uma luva, era o que eu queria ouvir. Por quê? Olha só que interessante, voltando para o Watkins agora. Outra citação do Watkins, que legal. O Watkins diz, a psicoterapia tradicional ela é muito importante, porque você é um autoconhecimento. Você vai se desenvolvendo, vai se conhecendo pelo encadeamento de ideias. A hipnoterapia, ela sai dessa linha, dessa horizontalidade conversacional e vai nos registros emocionais gerar uma experiência emocionalmente corretiva. E isso tem a ver a terapia do cérebro límbico. Onde aí a gente vai falar do quê? De reconsolidação de memória, que é um marco teórico que eu trabalho, que o Felipe trabalha, que você trabalha, né? Que é o que a gente ensina, procura ensinar, né? O que é a reconsolidação, né? Isso, Bessel van der Kolk, nome do autor, isso, né? E o livro é O Corpo Guarda-Marcas. Vou escrever aqui Vou escrever aqui no chat. Então, é muito legal porque a reconsolidação de memória, e olha que eu vi há um tempo atrás, uma psicóloga e uma psiquiatra também conversando sobre isso. Olha só que legal. E a americana, lá, é um vídeo muito bacana falando assim, que todas as terapias, isso também está dito aqui no livro do Corpo Guarda-Marcas, que todas as terapias que começarem a se aproximar deste marco teórico da reconsolidação terapêutica da memória, porque a reconsolidação de memória vem das neurociências, a reconsolidação terapêutica da memória foi uma adaptação dessa linha científica, né? Que todas as terapias começaram a se aproximar, olha só, da reconsolidação terapêutica de memória, começar a colocar esse marco teórico, né, dentro da sua abordagem, há indícios, eu gosto dessa palavra, há indícios, né? Quando o cara não quer afirmar, mas há indícios de um processo de resultado muito mais breve e eficiente. Olha só. E ele está colocando ali de uma maneira genérica, que coloca hipnose, EMDR, terapia da coerência, e todas as terapias que se utilizarem. E ela falou assim, isso ainda está começando. Já é muito conhecido, mas ainda está começando. Né? A hora que as pessoas, que as abordagens terapêuticas abraçarem isso, vamos ter uma revolução no mundo terapêutico. E o que é a reconsolidação de memória? A reconsolidação de memória é o que a gente faz sem saber, porque acredito eu, você deve ter feito vários cursos, né, Renan? Eu fiz vários, a gente sai de lá aprendendo a aplicar técnicas. Somos tecnicistas. Você não sabe a razão por trás disso. Você não sabe por que você faz isso. Né? Exatamente. E aí é que. Então, como você falou no começo, quando você sabe, entende a lógica por trás, para ir do ponto A ao ponto B, te ensinaram que você tinha que passar todos esses pontinhos, mas de repente você pode ir assim, pode ir por trás, pode zigue-zague, você pode fazer do jeito que você quiser, contanto que você saiba o que você está fazendo, porque o que importa é a lógica. E a reconsolidação de memória é o quê? É você dar uma outra carga emocional, um outro espectro emocional para aquela cena. Porque às vezes você está refém de memórias, como Freud dizia, né? Meus clientes sofrem de memórias, você está ali refém, aquilo gera uma crença, redefiniu todo o seu potencial de autorrealização, porque você se acha, sei lá, um patinho feio, autoestima, não acredita em você, uma série de coisas. Né? Aí você vai lá, não, eu fiz um curso de autoajuda, agora eu vou, e aí você leva um toco e, puta, aí reconfirma aquilo que você estava imaginando. Né? Então, assim, quando você vai entender, vai buscar essas raízes, origens, né? E depois todos os eventos subsequentes ali que foram criando essa sequência, essa sua crença, essa sua percepção, a reconsolidação de memória, ela entra nesse processo como? Toda lembrança visual tem coligada uma emoção. Antigamente, a ciência achava que era uma coisa única. Daqui a pouco eu estou fazendo assim, daqui a pouco eu estou colando o dedo. Era uma coisa única. Era uma coisa única. Não, ela não é única, porque a memória imagética,
A memória de imagem está no hipocampo e a memória emocional estão em outras áreas do cérebro. E isso fez com que, quando você passa por evento, os dois guardam e são consolidados. Quando você traz essa lembrança, sempre quando você reedita essa lembrança, nesse momento, esse espectro emocional ele está mais plástico, ele está propenso a mudanças, para melhor ou para pior. Né? A ideia da reconsolidação de memória é ir lá e pegar essa carga emocional e deixá-la nula, neutra, branda ou até mesmo positivá-la. Então, um exemplo muito simples que eu gosto de fazer, né? E você vai me falar, claro, Renan, lembra um dia, você faz isso com seus clientes, eu faço isso, mas só para exemplificar aqui. Você lembra um dia qualquer na sua vida que foi muito divertido, muito bacana, você estava muito confiante, não precisa ser nada apoteótico, que quando você foi para, sei lá, Paris, subindo a Torre Eiffel, tal. Algum dia que você estava se sentindo muito bem, muito feliz, muito confiante, muito alegre, alguma coisa simples, que aconteceu ontem, um ano atrás, não sei, você lembra? Tem uma memória agora? Sim. Como é que foi esse dia? Relata ela rapidinho, curtinho. Cara, eu me sinto muito confiante quando eu dou curso. Então, assim, primeira coisa que vem na cabeça. Aliás, veio uma memória melhor. Um dia que eu tava muito confiante, cara, foi um dia que o Porta fez 3 anos. Que daí teve uma festa aqui e tal. Foi um dia que eu tava feliz, um dia muito feliz, muito alegre, muito confiante. Foi um evento incrível. Então, quando eu penso num dia feliz, esse dia me vem rapidinho, assim. E olha só, você sorriu, você já mudou, você ficou mais ativo. Com certeza, quando você falou, trouxe dentro de você alguma coisa boa, uma sensação boa, um sentimento bom, não é verdade? Sem dúvida. É isso. Claro que eu não vou falar uma coisa ruim na sua vida, porque não é o caso, mas você vê, ou seja, você trouxe uma lembrança visual, trouxe uma carga emocional e as duas estão coligadas. A ideia é a mesma coisa. Numa metáfora muito simples, quem desenvolveu bastante isso foi Bruce Ecker. É isso, Felipe? Fala aí, eu acho que é isso. O pai da terapia da coerência, né? Onde a gente faz uma metáfora simples, como se fosse um filme onde você tem a trilha do vídeo e a trilha do áudio. E a trilha do áudio, que tá aquele punk rock lá, aquele pancadão, você vai trocar aquilo e vai colocar o quê? Uma música clássica. Ou seja, quando você muda o espectro emocional de uma cena e ela é consolidada, ela é guardada, né? 8 horas depois, ela passa da memória de curto prazo, vai para de longo prazo e é guardada. Neste momento, quando você fala isso, eu acho que você já deve ter falado isso várias vezes para os seus clientes. E aí, como é que tá aquela lembrança lá daquele negócio que a gente trabalhou? E o cara fala, porra, sabe o que me deixa mais angustiado? Porra, sabe que eu me sinto um pouco melhor? Né? Sabe que eu não estou me sentindo com aquele peso? Isso foi a reconsolidação que você conseguiu imprimir. E é isso que eu falo. A hipnoterapia se presta muito bem ao que ela se presta. O problema é quando as pessoas não sabem ao que ela se presta e vende cura de AIDS, cura de Covid, que eu já vi nego falando que vai curar Covid com hipnose, o encravada, né? E aí começa o charlatanismo. Nego que fala, vou fazer, cara, fica tranquilo, viu? Vou fazer uma reprogramação mental na sua cabeça. E não vai, por quê? Primeiro que a pessoa que fala reprogramação mental é um azar, ela tá dando tiro no pé, porque o cara chega lá isento de responsabilidade. Ó, Renan, resolve aí que eu tô aqui tranquilão. Se vira. Se vira, negão. Segundo que se houvesse reprogramação mental, só a hipnose resolveria, não teria mais nada no mundo, né? Enfim, eu gosto de falar sobre isso. É uma metáfora, mas ela é muito mal aplicada. Eu acho que as pessoas usam isso estimulando esperanças nas pessoas, como se fosse alguma coisa rápida, pragmático e tal. A hipnoterapia regressiva é rápida? É. 1, 2, 3 sessões? Sim. Porém, é um processo. Porém, existe a necessidade do cliente ser o agente da sua própria mudança, assumir as rédeas, porque agora ele entendeu o que ele é, entendeu de onde está a raiz de tudo isso, entendeu que, cara, de repente estou sentindo uma emoção, mas não tão forte como antes, mas agora eu sei que é por conta de todos aqueles eventos que foram me criando essa crença em mim, e eu já quebrei essa crença. Você vai gerando erros de previsão no seu processo de ressignificação, você vai dando para a pessoa descobrir que ela tem potencial, e ela tem que pegar essa descoberta que ela tem interna e fazer isso acontecer. Não então, é um processo passivo. Ela é, exato. Por isso que eu falo para as pessoas, terapia não é remédio. Remédio, você está com dor de cabeça, né? A pessoa chega na terapia e eu às vezes tenho que começar do zero mesmo. A pessoa chega na terapia
com aquela mentalidade alopática. O que é a mentalidade alopática? Remédio. Ou seja, eu estou aqui, eu estou com uma dor de cabeça, tomo um remédio, fico passiva, esperando a dor passar, e funciona. Aí ela vai para terapia, faz a terapia e faz o que fica ali passiva, esperando a terapia fazer efeito, mas terapia não é remédio. Né? Então, nós somos facilitadores do processo. Né? Então, são essas considerações que eu queria fazer de Watkins, que foi muito legal. Depois que eu li isso, eu falei, cara, faz muito sentido. Né? Reafirma com algumas coisas do livro do Corpo Guarda-Marcas. Né? E aí, eu fiz até umas citações aqui que eu acho muito legal, que eu vou achar daqui a pouquinho para te falar, do livro, né? Que é o seguinte, olha só, mais uma outra citaçãozinha do livro Corpo Guarda-Marcas. Aqui ele não é um livro de hipnoterapia, longe está de ser. Tá? Esse livro tem a seguinte função, pega o estresse pós-traumático e ele vai comparar, né, melhores resultados entre tudo. Remédio, até que ponto pode auxilia, EMDR, até que ponto auxilia, hipnose, ele quase não fala nada, né, porque ele não teve dados. Né? E outras terapias, ele vai falando qual que teve mais eficácia nesse processo. E ele vai embasando tudo isso com ciência, é muito legal. Né? Então, a minha mãe escreveu aqui que ela comprou o livro. Minha mãe, que você mandou aqui, ela está assistindo a live. Ô mãe, obrigado pelo presente, mãe. Obrigado, mas não precisava. Então ele fala assim, olha só outra coisa que ele fala, a realidade interior, a realidade interior de uma pessoa molda a sua visão de mundo. É tudo que a gente está falando aqui. Está agora no livro de neurociência. Os caras estão entendendo isso que a gente está falando. Olha só que interessante. O que mais você consegue ver desse processo que ele pode auxiliar, que ele pode trazer de benefício na hipnose regressiva? Cara, é assim, a regressão... Eu falei um monte de coisa, mas de repente, puta, eu vou falar sobre isso também, que às vezes... Aliás, acho que você abordou pontos chaves aí com maestria, cara. Incrível a explicação que você trouxe. Eu acho que assim, a regressão, eu já usei para tratar diversos tipos de casos, desde fobias mais simples até casos de fibromialgia, entre outros casos complexos também. É uma técnica assim que é uma técnica positiva, vale ressaltar isso. Então você vai expor a pessoa ao problema. Então é relevante você considerar isso. Até como uma precaução. Por exemplo, você vai tratar um idoso que tem algum problema cardíaco, alguma coisa mais severa, talvez não seja a técnica ideal, porque é uma técnica expositiva. Você pode talvez ter uma dificuldade de controlar a magnitude do estímulo que ele vai enfrentar ali. Então tem algumas contraindicações dependendo do caso. Nem toda técnica é para todo mundo. Claro, lógico, você tem que ter um arsenal de técnicas. Mas que é uma técnica fantástica, por todos os aspectos que o Rodrigo já trouxe, que ele já explicou. Porque é uma técnica que envolve tanto essa questão do reframing, né, de você realmente dar uma nova visão para uma situação que a pessoa viveu, quanto também de sensibilização. Porque você consegue, em muitos casos também, dessensibilizar as questões que a pessoa passou. Exatamente. Você vê que coisa interessante que você falou, ou seja, você tem a parte que ela é expositiva, ela é uma terapia expositiva, né? Ou seja, você vai trabalhar ali com sensibilização, mas você também vai trabalhar com a questão de contextualização, ver por um outro ângulo, mas também vai trabalhar com o cérebro límbico. Você coloca várias coisas ali, né? É verdade. Cara, é fantástico. E tem um ponto assim que algumas pessoas elas têm. Tem coisa que você vai aprendendo na prática, né? No dia a dia, você vai aprendendo fazendo. Quando você, por exemplo, tem algumas escolas que ensinam a questão de você voltar à causa, resolver sua causa e beleza. Eu tenho uma opinião, aí eu digo isso mais por vivência clínica do que qualquer outra coisa. E claro, estudos também, porque a gente vai devorando outras coisas e vai tendo outras visões. Cara, eu entendo hoje a regressão como um exercício de musculação também. Em que sentido? Quando você passa por... Que nem você citou no começo da live, o exemplo da pessoa que passou 1, 2, 3, 30 eventos referentes a um sentimento. O que está acontecendo? Ela está fazendo musculação por uma rede neural, por um caminho que ela está seguindo. Então ela está fortalecendo, está fazendo musculação. Pá, 1, 2, 3, 15. É o que abre uma outra conversa de mais uma live que é falar de redes neurais, né? Pois é. Eu tive que pegar um caminho, porque senão a gente abre 10 caminhos. Eu vou falar bem breve essa parte, porque realmente a gente já está com quase uma hora de live e se deixar a gente vai fazer... Mas assim, então qual que é a minha crítica com relação a essa questão de voltar só para um evento causador e tal, e ficar preocupado se a pessoa não estiver encontrando muitos eventos? É que se você volta para uma causa, tudo bem, pode ser um evento de grande impacto e resolve aquilo, ainda assim pode ser que o problema dela não seja resolvido. Por quê? Na minha visão,
Quanto mais você vai fortalecendo esse caminho alternativo que o Rodrigo até explicou, porque é basicamente isso que você está fazendo, você está criando um caminho alternativo. A pessoa está acostumada a seguir um caminho, você está dando uma rota de desvio para ela que é muito mais interessante, que ela vai ter uma percepção emocional muito melhor, vai fazer muito mais bem para ela. Só que esse caminho é aquela coisa, existe aqui uma balança. Você tem aqui o estado do problema e o estado do recurso. Se você não der para ela um estado de recurso maior do que o estado do problema, essa balança ela fica desequilibrada, ela vai acabar voltando para a rota antiga. Essa é a grande questão. Então, quanto mais você exercitar essa rota nova, quanto mais você fizer essa musculação, né, vamos dizer assim, bem metaforicamente falando, mas é basicamente isso que acontece, mais a pessoa ela vai começar realmente a optar por essa rota nova naturalmente. Então, é muito bom quando você consegue visitar vários eventos com problema, porque você está fortalecendo, fortalecendo, fortalecendo. Aí depois você ensina a auto-hipnose para o seu paciente para ele continuar fortalecendo, fortalecendo, fortalecendo. Ou seja, é uma musculação que vai continuar o tempo todo. E quando aconteceu o processo, principalmente de reframing, a pessoa ela sai do seu consultório com a percepção que a mudança aconteceu. E isso é fundamental. Porque ela vai chegar e enfrentar situações no dia a dia com aquela cabeça, pera um pouquinho, eu estou preparado. E aí ela vai exercitar esse outro caminho que você trabalhou com ela em terapia, só que ela vai exercitar no dia a dia dela. Aí, isso vai acontecer de uma forma ainda muito mais intensa. Ela vai se provando, ela vai mudando essa previsão do cérebro dela, do que vai acontecer. E aí, a magia bem entre aspas, acontece, né, realmente. Outra citação do livro Corpo Guarda-Marcas, que não tem nada a ver com hipnose. Do mesmo modo que precisamos revisitar lembranças traumáticas a fim de integrá-las, precisamos revisitar aquelas nossas partes que adquiriram os hábitos defensivos, que nos ajudam a sobreviver. Por quê? Fantástico. Em cima disso, a gente tem que fazer uma terapia sempre com dois pilares. O lado emocional e já das respostas automatizadas. Né? Que respostas automatizadas são essas? Você tem que contracondicionar algumas coisas ali. Né? De repente, principalmente para essas pessoas que têm crises ansiosas, pânico, você pode até entender o que gerou esse pânico, qual foi os traumas, as situações emocionais que geraram essa disfunção. Você pode até tratar isso, mas você tem que lembrar que isso aqui já automatizou, amigão. Isso aqui já está automatizado. Então o cara pode estar super bem aqui já, mas aqui já a resposta já está, porque as amígdalas cerebrais já estão naquele processo. Ela entra, é inerente, é rápido, é instantâneo. Ela entra, visualiza, escaneia o ambiente, a pessoa, a voz, o tom, alguma coisa desperta o gatilho e já dispara em você. Oi, Cris. Já dispara em você. Então, você tem que tratar isso aqui, você tem que contracondicionar isso aqui. Você pode encontrar isso aqui, você vai ter que buscar outros recursos além da hipnoterapia, mais a hipnoterapia, nesse sentido de metapadrão que você falou. Nesse sentido de treinamento, mentalização, auto-hipnose, mindfulness, gratidão, né? Uma série de coisas para desabilitar isso aqui. Né? Criar um novo hábito, contracondicionar. Então, as pessoas que só ficam nesse, deixam de fazer uma terapia, sabe, 100% ali. Né? E isso é legal quando você tem essa percepção. E essas redes neurais são isso. Porque a gente acha que hábito, que na verdade é uma rede neural que já está bem densa ali, a gente acha que hábito é só comportamental, só roer a unha ali. E não. Hábitos são pensamentos, são sentimentos e emoções. Hábitos também são comportamentais. Pensamentos, sentimentos, isso vira hábito também. E a gente tem que trabalhar isso nesses dois pilares. Né? E é importante porque essa rede neural vai ficando muito, muito intensa. Quanto a lei de Hebb, né? Que neurônios que disparam juntos ficam juntos. Né, e se estabilizam ainda mais, criando uma rede neural que vai ficando muito densa. A neurociência já entende isso há muito tempo, chama isso de LTP, Long Term Potentiation, que é potenciação de longa duração, que é uma rede neural que quanto mais você estimula, mais ela vai ficando forte, densa, é a primeira a ser ativada e reativada. É a primeira resposta que tem. Acontece algum sinal, alguma coisa ali, né? Tem a rede neural ficar tranquila e a rede neural ficar nervosa. Pum, dispara essa. Né? Nervosa não, porque pode estimular para o sistema simpático, que é quase natural, mas, sei lá, uma percepção de medo. Dispara essa, porque você passou por outras coisas lá atrás que gerou um medo, e hoje a primeira coisa que vem é o medo. Se o medo estiver abaixo, está lá o pessimismo, né? A desconfiança, está lá. Ela é a primeira a ser ativada. E quando você vai fazer esse trabalho, é como se você falou, você vai pegar o regador e mudar de lado, para criar uma nova percepção. Né? Então, assim, o que é a regressão?
né? Agora falando ali, falando o por trás das câmeras. A gente vai fazer uma indução, aprofundar, estabilizar. Vamos trazer a emoção. Watkins de novo, né? Enquanto que no consciente, numa psicoterapia, você fica num encadeamento de ideias, ali na affect bridge, né, ponte emocional, você vai entrar num encadeamento de lembranças baseadas nessa emoção. Por isso que ela é o que você falou. Você tem uma emoção lá, vai ter uma emoção, você não precisa ser exclusivamente voltar a uma causa e depois todas as outras. A gente cria uma cronologia para facilitar para a gente, mas você pode ir para cá, fazer de hoje para trás, de trás para cá, pontuar. O que importa é que você está na mesma emoção sendo trabalhada, porque você está promovendo a desensibilização e a ressignificação por conta de contextos. Aí você vai colocar o recurso que a pessoa precisa, para ela conseguir entender aquela cena, descobrir que ela tem potencial, que aí já é quase uma coisa mais humanista, porque quando a gente fala de hipnoterapia, você sabe, você fala para os seus alunos, não existe uma terapia da hipnose. A hipnose vai beber da psicanálise, da gestalt, da TCC, do behaviorismo, do humanismo, sei lá, vai colocar tudo ali e aí é que vai o talento. Por isso que quando a gente fala hipnose é ciência, mas tem muita arte? Tem muita arte. A arte de conduzir colocando técnicas. Fantástico. Né? E o que a gente faz? A gente vai induzir, vai trazer essa emoção vai trazer uma memória, né? E ali eu já quebro as pessoas, aviso antes, porque as pessoas falam, não estou vendo nada. Eu falei, claro que você não está vendo, você está de olho fechado, olha só. Já gostei. Boa. Eu não estou vendo nada, você não está mesmo, você está de olho fechado, você não percebeu isso até agora? Eu sou um pouco agressivo nesse momento, porque eu já expliquei antes. Eu falei, cara, é lembrança, é memória. Né? Entendi. Entendeu? Então tem que ser meio assim. Isso não é a forma irônica, né? Mas eu aviso antes. Né? Até faço essa piadinha. Se você chegar e falar, é porque eu fecho os olhos, ele trânsito e tal. Não estou vendo nada. Eu falei, lógico, você está de olho fechado. Imagina agora. Tenta imaginar que você. Imaginar. Né? Traz a emoção. E eu falo para o meu cliente, na hipnoterapia, a minha matéria-prima, assim como a sua, é emoção. Eu já deixo isso preparado para o cliente. Se você chegar no dia felizão, tô feliz, amém, irmão, pode ir embora, dá aqui o dinheiro e benção. Então, eu já deixo essa lição de casa. Eu vou precisar da sua emoção. Rodrigo, essa é a minha matéria-prima. Pegando essa ponte sua aí, se chegar um paciente para você que está medicado e tem medicações que realmente acabam afetando nessa questão, como que você lida? Chega um paciente para você, tá tomando uma medicação, tá muito neutro, assim, né? Tá com aquela apático, assim. Tomou um beta-bloqueador, Exato. Propanolol, como que você né, que lida nada afeta. Exatamente. Porque principalmente a pessoa hipertensa, né? Aí tomou o beta-bloqueador propanolol para justamente o coração não acelerar, né? A gente vai trabalhar, por exemplo, olha só que interessante. Recentemente, agora no começo do ano, o Fantástico fez uma matéria sobre a liberação do MDMA, que é o princípio ativo do êxtase, para auxiliar, né, no contexto terapêutico, ser tomado junto com o terapeuta, não em conjunto com o terapeuta, os dois tomam. Desculpa. Junto à sessão. Por quê? Porque a pessoa, quando está com MDMA no corpo, ela fica mais... Ela tem uma reação emocional mais branda frente a certos episódios que ela não conseguia ter contato com aquela lembrança. Aí ela fica mais tranquila para desatar esses nós. Eu vejo que a pessoa, estando nessa medicação, né, a gente vai avaliar. Ela vai ter uma percepção, talvez ela tenha uma lembrança um pouco menos de emoção aflorada, um pouco menos abreativa, mas mas isso não é ineficaz. Por quê? A abreação, ela é um material muito bom para você fazer o quê? Um momento catártico, colocar toda aquela energia para fora, tal, mas ao mesmo tempo você está lembrando daquela situação desgostosa, você está fazendo o processo tecnicamente, como a gente falou, né? E você só não vai ter essa explosão abreativa.
Ela é importante? Aliás, o Watkins tem uma parte lá, um capítulo que ele só fala sobre... Ele, durante muito tempo, ele só trabalhou com terapia abreativa. O nome dessa era terapia abreativa. E funcionava muito bem com o estresse pós-traumático para pessoas que estavam desculpa, como é que fala? Para soldados pós-guerra ali da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, tem lá, eu li, mas não guardei tudo, porque eu vim mais com essa questão da Fact Bridge, mas assim, o fato de você fazer apenas, olha só, imaginativamente, mesmo se você não tivesse nenhum processo, uma lembrança, uma memória, é muito provável que você também teria uma resposta positiva, porque você está fazendo o que você falou, o metapadrão. Você está reeducando, né? Você está reeducando a sua mente. Por isso que quando a gente fala o tal da ponte ao futuro, né, você está fazendo o quê? Você está gerando uma percepção de como seria uma cena lá na frente, para ver como você vai reagir. Ou seja, você já está trabalhando com o lúdico, porém no estado de hipnose, onde você não lembra, aí que vai a diferença, você não está lembrando, você está revivificando. Revivificar é diferente de lembrar. Lembrar, você está dissociado da cena, e revivificar, você vai lembrar da cena com a emoção. A diferença, só para a gente terminar isso aqui, que eu quero que as pessoas entendam, falando que a gente não trata a memória, a realidade objetiva, e sim a memória emocional, e ela estando patológica, ela está te trazendo, não está te trazendo benefício, sim muito prejuízo. A maioria dos meus clientes, eu vou dar um exemplo, que eu acho que eu já dei até esse exemplo junto com quando a gente estava na live com o Felipe lá, né? Não é o que aconteceu, e sim o que você sentiu. Então, por exemplo, eu falei para você que eu atendi uma mulher e ela tinha 9 anos, a irmãzinha tinha 6, ela estava com uma hemorragia na garganta, engolindo sangue, a criancinha lá, a irmãzinha dela. Os pais desesperados levaram ela para o hospital, com ela também, mas no meio do caminho deixou com a avó. E ela, conscientemente, falou, cara, é a coisa mais óbvia, você vai me deixar com a minha avó, né? Mamãe, fica com a minha filha aqui, eu vou para o hospital. Você não sabe se a criança vai ser internada, operada, que hora você vai ser do hospital, você não vai com 2 crianças. Porém, a menina, quando reviveu isso, né, a mulher, no caso, quando reviveu isso, e ela ressentiu essa emoção, meu pai e minha mãe estão indo embora com a minha irmã, eles estão indo embora, que você está sentindo abandono. Não tem o lado racional. Não existe o racional. Existe o emocional, não importa, eu não estava nem aí se era o hospital, se a irmã podia morrer, se estava com hemorragia, se que ela estava com a avó. Não era isso, ela estava ali, fechadinha, vendo mamãe e papai foram embora com a minha irmã e eu fiquei aqui abandonada. É isso e ponto. Porque uma criança que não tem esse córtex pré-frontal, que aí já abre outra história para a gente falar, não tem esse córtex pré-frontal, que é o seu lado, né, da sua faculdade crítica, que é onde você fica aí com seu autocontrole, né, sua capacidade de julgamento, né, seu pensamento crítico, né, sua forma de tomada de decisão, você pode se defender, isso aqui só fica formado aos 25 anos. Então uma criança não é que ela tem muita emoção, ela é emoção, porque não tem filtro, já bate aqui e já vai para o emocional, e ali fica esse registro, ali fica essa formação inicial de crença. Então a maioria dos meus clientes, quando você vai ver, às vezes são coisas, são percepções de um fato que dissociado hoje não fazia sentido, mas quando revive entende o impacto, a força, como aquilo virou um imprint, como aquilo lá ficou impresso na pessoa. E vieram outros eventos que foram consolidando aquilo, criando essa crença. E toda terapia que faz com que a pessoa, psicoterapia, qualquer terapia, que gere na pessoa o famoso eureka, uau, cai a ficha, ou chamada dentro da terapia da coerência de Bruce Ecker, que quem identificou essa questão da reconsolidação de memória, que ele chama desconfirmação. A hora que você gera uma desconfirmação para a pessoa, o seu processo de mudança começa. Mais ou menos por aí, né? Rodrigo, já estamos a 1h10 aqui, acho que 1h10. Dá pra gente fazer mais lives com essa temática, porque é um assunto que se deixar a gente vai embora, cara. A gente vai embora. Sim. É gostoso conversar sobre isso. Rodrigo, tem alguma coisa que você queira trazer aí a mais pra gente encerrar? Com mais alguma questão? Vamos lá, eu gosto de colocar no finalzinho aqui, né? Mais uma outra
uma outra citação, né? Entretanto, no momento em que sentimos aprisionados, furiosos ou rejeitados, ficamos propensos a ativar mapas antigos e seguir suas instruções. É a nossa crença, né? A mudança começa quando aprendemos a ser dono do cérebro emocional, cérebro límbico. Olha só, é um livro que não é nada de hipnose, gente. Ou seja, quando aprendemos a observar e suportar as sensações dilacerantes que indicam sofrimento e humilhação. Só depois de aprender a tolerar o que sucede dentro de nós, com essa terapia do cérebro límbico, né, e começamos a acolher, em vez de ocultar as emoções, que as mantém fixos nesses mapas imutáveis. Olha só, fechar com isso que falou. Gente, vão fazer hipnose regressiva e outra, abreação. Todo mundo pode falar, vou sair pior do que eu entrei, porque existem pessoas que falam, cuidado com a regressão, você pode se retraumatizar. Isso é tudo conversado antes. Você não faz regressão sem conversar com o seu cliente. Você não faz regressão sem explicar para o seu cliente. Você não faz regressão falando, vamos fazer esses enfrentamentos? Sim, vamos. Quando você tem essa questão de muito impacto emocional acontecendo, você conversa com esse cliente. E quando você junta sua força de ego, ou seja, você ali dando todo esse apoio com a outra pessoa, né, você está auxiliando ela. E aí você consegue ter o controle. E outra, David Watkins, ele relata que trabalhou com centenas de milhares, não foi um, não foram dois, centenas de milhares, né, de soldados da Primeira Guerra, da Segunda Guerra e dezenas de milhares de civis, todos acompanhados. E não teve nenhum que teve um prejuízo por conta de uma condição abreativa. Então, pelo menos no mapa dele, no acompanhamento dele, em tudo que ele fez de acompanhamento com dezenas de milhares, ele não teve um relato que foi alguma coisa que fugiu da curva, né, que não pôde ser tratada, né, que não pôde ser contornada, que não pôde ser compreendida. Né? Então eu acho que vale a pena porque às vezes a gente conta as histórias que cabem melhor para a gente. E eu fecho com eu estava com você nesse curso, né? Onde a gente foi ver um internacional que veio lá para falar sobre hipnose. Em algum momento ele falou hipnoterapia, em algum momento ele falou não usem regressão. E aí no almoço, estávamos almoçando eu e você, tinha um senhor lá, um terapeuta já antigo, integrativo, holístico, ele olhou para mim e falou assim, você trabalha com o que? Você é hipnoterapeuta? Pessoas, trabalha com o quê? Regressão. Mas você não viu o rapaz? Ele veio todo cheio de pompa. Você não viu que o cara falou que é proibido? Né? Olha só o dogma. Proibido, perigoso. Né? Gente, eu não queria levantar bandeira, senão teria que ter 1 hora de conversa com ele. Eu falei, olha, é o seguinte. Eu acho interessante você conhecer muito bem hipnoterapia regressiva. Se acontece, por quê? Na minha clínica, pelo menos a regressão espontânea acontece em 70% dos casos. E nesse momento, se acontecer com aquele cara que tem 35 anos de hipnoterapia, ele vai pegar essa situação tranquilamente, conduzir para a forma como ele quiser, vai levar de boa. Agora, se acontece com você que não estudou, porque você ouviu que não pode, o que você vai fazer? Você vai falar, não, abre os olhos, aqui não pode, sai daqui, show satanás, o que você vai fazer? Ou você vai fazer o pior. Aí é que está o problema, Renan. Você vai fazer de uma forma tosca, mal feita, errada, e a probabilidade, sim, da pessoa não sair melhor do que entrou, você vai culpar o quê? A regressão, a técnica, mas nunca o terapeuta. Aí é que está, você tem responsabilidade sim. Você tem que fazer com que a pessoa saia melhor do que entrou. Então eu deixo esse pensamento aí. Rodrigo, cara... E aí o cara falou, é verdade, você tem razão, né? Eu tava lá com você e assim, cara, eu sou defensor da regressão assim como você, porque eu uso muito. Não é por questão de bandeira, é por usar, é por ser uma técnica que eu utilizo muito, eu vejo resultados muito bons. Tem algumas coisas que eu percebo que são algumas críticas feitas à regressão, são pessoas que talvez falte essa noção de condução, porque tem muita coisa que criticam que é mais uma noção de... É mais uma falta de percepção de como conduzir algumas situações. E acho que isso você aprende fazendo. Então, eu acho que é uma técnica muito rica,
muito útil muito. E não tem como se fechar a isso. Eu quero aproveitar para te contar uma coisa que eu não te contei, Rodrigo, mas eu estou lançando meu primeiro livro, cara, que é Como Tratar Fobias através de Regressão. Esse livro ele já tem de forma digital. Inclusive foi uma coincidência, porque a live não foi pensando nisso. Até cheguei a fazer outro tema, né, Rodrigo? Mas falou, vamos falar de regressão, que a gente gosta. Vai, vende o jabá, faz o jabá aí, filho. Vamos fazer o jabá. Esse livro, eu já vendia ele como um e-book digital, mas agora eu mandei produzir ele fisicamente também. Mas o e-book, para quem quiser comprar o e-book, pode me chamar no direct ou entre em portadamente.com.br, tem o link lá para comprar. É um livrozinho bem legal, bem completinho, ensinando todo o passo a passo de regressão, ensinando todos os princípios da neurociência por trás. Muito do que a gente foi falando aqui está nesse livro, então assim, vale muito a pena para quem quer aprender um pouco mais a técnica, para quem quer destrinchar mais. Inclusive no próprio livro eu tenho alguns relatos de casos reais que eu atendi, contando como que foi meu processo, tal. Então é bem interessante, assim, bem legal. Legal. Parabéns, Renan. Eu agradeço, cara. E Rodrigo, foi sensacional, cara. Eu adorei. Você é um cara que eu sou fã, não preciso nem falar, porque você sabe de coração. Um do outro. Pra mim, trazer você é ter a consciência de que vai vir coisas de alto nível, que nem eu falei, acho que no meio da live, porque você é um cara que estuda, você é um cara que está por dentro, você é um cara que realmente quer entregar o melhor para o seu paciente, você, junto com o Felipe, nos cursos que vocês também fazem, cara, eu tô louco para fazer o curso de vocês, tô ansioso, então fica até o jabá pro curso de vocês, que vocês vão fazer, não sei quando vai ser a data, mas eles dão cursos também. Chama-se psicomodelagem. A gente achou um nome que tem tudo a ver com o que a gente faz, na verdade. Eu acho que é uma técnica, tem um nome, mas na verdade esse nome é porque a gente criou algumas etapas, porque hoje a gente evoluiu muito, você também evoluiu muito. Eu acho que todos os cursos que você fez, os caras só falavam assim, faz assim, assim, assado. E agora a gente está tendo que entregar, foi o que eu falei para o Felipe, eu quero dar um curso que fosse o curso que eu queria ter feito a primeira vez na vida. Que já tivesse tudo explicado de forma lógica, o por trás. O porquê que eu faço o que eu faço? É o que você ensina hoje. Né? Porque a gente tem que evoluir, cara. Não existia reconsolidação de memória. E assim, a gente fala o quê? Se a hipnoterapia, se a hipnose é uma escola aberta, ela tem que evoluir também. E eu estou vendo pessoas que pararam no tempo e ainda estão ensinando a mesma coisa sem entrar, pelo menos com um fundamento de neurociência. Você, Felipe, nós não somos neurocientistas, longe estamos de ser isso, mas a gente tem uma responsabilidade de pelo menos entender o que a gente faz. Né? Quem não assistiu essa live desde o começo, assista, porque ali a gente vai falar muitas coisas, falamos muitas coisas interessantes, não é verdade? E isso que você falou é pura verdade. Eu falo assim, o Renan de um ano atrás, cara, eu olho e falo, caramba, ele não sabia nada. E eu tenho certeza que o Renan daqui a um ano, eu vou falar a mesma coisa, falar, caramba, esse cara não sabia nada. Porque a gente não para, não tem como parar de estudar, não tem como. A gente quer entregar o melhor e para isso tem que continuar estudando, bebendo de várias fontes, aprendendo mais, vivenciando. Porque também é outra coisa, não adianta você ficar só no âmbito teórico e você não colocar em prática o que você aprende, porque, cara, acho que boa parte dos principais ensinamentos que eu tenho hoje, do que eu aprendi, foi fazendo terapia. Foi na clínica, foi entendendo cada paciente com a sua individualidade, me trazendo uma situação específica que eu tive que saber conduzir de uma forma X ou Y para poder trazer o melhor daquilo. Situações adversas, cara. Teve uma live recentemente que eu contei aqui, acho que foi a live dessa semana, inclusive, que eu atendi uma menina que tinha medo de lidar com homem, cara. Então, assim, ela ia com a mãe pra terapia. Imagina, eu já comecei com 500 objeções na terapia e foi incrível. Então, assim, são coisas que você vai ver no dia a dia. Mas, de qualquer jeito, a gente se estendeu bastante aqui. Rodrigo, para quem quiser te encontrar, então, você colocou aqui o Psicomodelagem, tem o seu perfil também aqui de terapeuta, o que mais? Tem o meu perfil aqui, tem o perfil da Psicomodelagem, @psicomodelagem, né? Tem o site psicomodelagem.com.br para quem quiser receber notificações da aula e do curso que vai sair em breve, que a gente está terminando de formatar esse curso, né? Ele vai ser online, ao vivo, né? Vai ser um desafio que a gente quer fazer, né? Até por conta da pandemia, mas a gente acha que é plenamente possível, né? E você está convidado, né? Já falei isso, a gente quer ver. Eu quero ver se você fala alguma coisinha durante o curso lá pra gente também, a gente bate um papo lá na frente, quando a gente estiver formadinho, prontinho, mas quem já quiser, a gente vai falar sobre hipnose, hipnoterapia, mas com esse marco teórico da reconsolidação de memória que é muito importante. Tá bom? Obrigado de coração, sucesso pro seu livro, né? E o que você precisar de mim, você pode contar comigo, que estamos juntos. Cara, obrigado imensamente. Ó, pra quem curtiu essa live, manda um coraçãozinho aqui, só pra gente ter essa despedida bonita, cheia de coraçãozinho subindo.
clica nesse coraçãozinho. E pra quem tá vendo depois, ó, uma semaninha de live no ar, porque o conteúdo aqui, cara, foi conteúdo do... Ô, Rodrigo, foi melhor do que muito curso pago que fala de regressão, cara. Vamos falar a verdade. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. De coração, não é arrogância, não é nada, mas eu decidi tomar as rédeas do que todo mundo fala por aí. Eu falei, cara, mas todo mundo fala de Watkins e eu fico ouvindo dos outros o que os outros pensam, o que os outros acham. Ninguém, eu falei, você já leu alguma coisa de Watkins? Já leu? Eu falei, não, ninguém leu. Eu resolvi buscar um livro, né, que tivesse tudo ali do Watkins, né? E cara, eu achei extremamente importante. Como é que você vai... Eu quero ouvir do cara que criou esse negócio, né? Por que ele criou, qual a visão dele. As pessoas distorcem as coisas, então eu fiz essa lição de casa e foi muito incrível poder abriu a mente de uma forma incrível ali pra mim, principalmente a cara que eu te falei, sabe, com subterfúgio pra memória e tal. Então isso eu acho que vale a pena, né? E eu recomendo todo mundo que entenda dessa técnica, que use essa técnica, que vá buscar nas origens, para não ter opinião de outros e falar feito um papagaio, tá bom? Só isso que eu deixo para vocês. Gratidão, Rodrigo. Boa noite para todo mundo. Nos vemos em breve. Um abraço. Bom final de semana. Abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.